eu já disse, graças a Deus que Deus perdoe ele, porque ele mentiu, né? Ele falou pra mim assim, olha, a cirurgia vai ser desse tamanho, né? E foi o dobro do que ele falou. Mentiroso. Mas eu acho que se ele falasse pra você o tamanho, acho que você ficaria mais nervoso, né? Então, uma coisa que me acalmou do que ele falou foi que ele falou que eu ia estar dormindo, né? Mas você vai estar dormindo e tal. Então, tipo assim, eles veio, me comunicou e depois logo as lágrimas começaram a descer no rosto, porque era o que eu estava mais temendo, fazer uma cirurgia, né? E aí passou os dias, aí eu falava com a minha irmã, pedia oração, né? E chegou o momento que eles foram me buscar para fazer a cirurgia, né? Foi logo cedo pela manhã, e eles me levando para o local da cirurgia, minha mãe ia do lado na maca. Mas só que chegou um período, um corredor, você sabe como que é porta de hospital? Tem uma porta, mas só que tem aquela janelinha de acrílico para você ver. E chegou esse determinado corredor que minha mãe não poderia entrar mais. Minha mãe ficou naquela porta e eu passei adiante com eles. Eles me encostaram a marca naquele corredor do hospital e eles foram preparar a sala de cirurgia. Mas só que é aí que tá. Eu estava nesse local da marca, no corredor, e de longe eu conseguia ver minha mãe. Então, uma pessoa prestes a fazer uma cirurgia na cabeça. E ali eu chorava chorava muito naquele corredor, as lágrimas desciam, e eu vendo minha mãe de longe, eu fazia sinal de coração para ela, e eles veio me buscar, e quando eles me buscou, eu estava com tanto medo que ele me colocou na maca, demorou uns 3 segundos, e eu falei assim, você não falou que ia estar dormindo? Entendeu? Tipo assim, cadê a anestesia? E quando eu falei isso aí, depois de alguns segundos eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava com a cabeça muito inchada, enfaixado, e já estava no quarto já para se recuperar de uma cirurgia, né? E depois que passou esse processo, eu saí do hospital, o meu maior medo era tirar os pontos. Então, tipo assim, eu passei do meio da cirurgia para tirar os pontos. Isso me aprisionou muito, me entristeceu muito, me preocupava muito. E aí, passando uma vez na psicóloga, a psicóloga falou, olha, Michel, se você não tivesse descobrido naquele momento, você teria morrido. Porque o que eu tive era uma veia entupida na cabeça, neurisma, né? Inclusive, eu fiquei sabendo de pessoas que eu conhecia que morreu com essa doença, né? Eu até postei nas minhas redes sociais antes e depois, né? E ela falou assim, olha, se você não tivesse descobrido nesse período, você tinha morrido. Porque era uma veia entupida e poderia se agravar ainda mais. E aí minha irmã fez esse propósito. E foi aí onde que Deus começou a fazer a obra da minha família. E aí minha irmã se firmou, se batizou na igreja mundial, ela e meu cunhado, e hoje eles estão aí firmes e fortes até hoje, através dessa situação. E por mais que eu passei por essa situação toda, eu passei um tempo ainda sem se firmar com Deus, aprontei uma bem de arrebentar com o cara mesmo, e depois de um tempo que eu comecei a servir a Deus. Então, de imediato, essa situação trouxe minha irmã e meu cunhado para Cristo, né? Aí depois você foi... Deixa eu só te... O Edson mandou uma pergunta para você. Vou só colocar aqui para você, né? Poder responder o Edson. A gente já volta nesse assunto. E aí? Não sei como dar risada não, né? E aí, turma, maravilha de Deus. Queria perguntar pro Michel. Ô Michel. Tá Michel, bom? antes de você ter esse problema de saúde, cara, como era a sua vida? Você era um menino muito bagunceiro? Você era bagunçado? Você era envolvido com alguma coisa? O que você fazia antes de você ter esse problema de saúde? Fala aí pra nós, parça! Ô Livi, você é benção, hein? Você não é catal, mas você tá colado no meu peito! Ah! Terra! Então, é Edson, né? O Edson. Então, Edson, então, como eu informei, né, o meu passado, assim, antes dessa cirurgia, era mais de confusão, assim, que eu ocasionava com meu pai, para minha mãe, em Viela, mas eu nunca fui envolvido com drogas, né, com roubo, pegava o dinheiro da carteira do pai, né? Quem nunca, cara? Quem nunca fez isso, né? Tinha essas questões, mas só que eu nunca fui aquela pessoa de dar muita dor de cabeça em questão a isso. Então era mais em questão de confusão, com o vizinho, essa era a maior dor de cabeça, né? Inclusive minha mãe era uma pessoa que me segurava bastante, né?
às vezes o pessoal da viela lá ia para as baladas, para as festas, e eu tinha vontade de ir, mas só que ela não deixava ir, então isso foi um pilar para mim não caminhar por um caminho mais dificultoso como o do Jefferson. Tá sentindo? Caraca. Eu tô vendo ele falando aí, ó. Tô só escutando, cara. Mas... Você queimou a perna do Levi, ué? Não, mas... Não dá nada o cara falar alguma coisinha. Tá perdoado. Ô Michel, depois que você saiu do hospital, sua irmã se converteu, você acabou de dizer. E quando foi o momento assim que você, não sei se você começou a ir com ela, para você começar a ter mais um entendimento, onde que foi você foi aos períodos, qual congregação, qual foi o lugar que você pensou? Foi com a minha irmã, ou você foi em outra congregação e começou a seguir Jesus? Onde foi? Então, até hoje, o que eu vivo hoje, onde começou tudo isso, foi na casa de oração, né? Vocês vão lembrar do Emerson? Ele morava lá do lado de casa. Então ele foi o pilar para mim se converter a Cristo naquele dia na casa de oração. Inclusive, acho que estava tendo uma confusão, né, na viela lá onde a gente mora, e foi aí que nós demos o início a uma amizade, né? Conversamos ali e tudo mais e tal. E aí ele lançava o convite, e às vezes eu estava na quadra jogando bola, e falava assim, não vou hoje não, outro dia eu vou. E aí ele foi com a Natália, né, que eles tinham um relacionamento, e aí ela aceitou a Cristo, ela contou como foi e tudo mais. E quando eu fui para a igreja, foi através da vida dele, né? Ele nos fez um convite, e aí teve uma vez que eu falei para ele, olha, quando eu for, eu vou fazer uma aliança com Cristo, vou aceitar Jesus Cristo. Mas sabe quando você fala aquilo que você está falando só por falar? Entendeu? Tipo assim, não era aquilo que estava ardendo no meu coração, para ser sincero, não era aquilo que estava queimando no meu coração, eu vou lá e fazer uma aliança com Cristo. E ali, quando eu me converti, foi uma enxurrada de jovens ali da viela. Foi diversas pessoas, não sei se você lembra. Eu lembro quando você foi você, acho que o Daniel. Isso, a Kelly, o irmão dela, a irmã da Vitória. Então, Você foi primeiro com sua mãe? Foi. Então foi muitas pessoas. Então, tipo assim, o pilar, através de quem? Foi através do Emerson, né? Nós começamos a ter essa forma de amizade. E aí a gente deu início a essa amizade, foi conversando, e aí ele foi lançando o convite, e aí até que resultou nisso. E depois, o pessoal começou a sair. Não sei se você lembra, o Daniel saiu. O Daniel foi batizado no Espírito Santo aqui, né? Isso. Eu sei quem é. Sabe? Você não lembra dele, mas sabe quem é assim. Sei o Daniel, você, o filho do pastor do prefeito do Celso? Não? É outro? Morava no piloto ele também. Isso. Ele tinha as irmãs lá dele lá. Esqueci também. Daniele. Então, e aí eu tava indo, mas só que uma coisa que me segurou muito, e segura na presença de Deus, é que eu tinha um momento terrível, né? De Deus pesar a mão. Não, se eu fizer isso. Pelo processo que você tinha passado, você achava que tipo assim. Então, eu não sei o que ocasionou isso, cara, mas não tem a ver com o que eu passei no hospital, mas só que foi algo que... Então. Isso, foi algo que, quando eu sei, entrei na presença de Deus, foi algo que entrou com muita... Acho que foi isso que me ocasionou a minha mudança, né? Quando eu me converti, eu não demorei tanto assim para se libertar das coisas. Então foi isso que ocasionou rápido ainda a minha mudança e minha permanência na igreja. Entendeu? Que eu tinha medo, não, se eu sair, acho que vai acontecer alguma coisa, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso. E aí os jovens, eles estavam saindo, o Daniel saiu, a Natália saiu, diversas pessoas saíram, eu lá. E eu confessava para alguns irmãos no tempo lá, eu tinha vontade de sair, né? Confessava para mim mesmo, depois. Mas só que eu não conseguia sair, entendeu? Tinha desânimo, tinha questões duvidosas. E o Michel foi um canal de bênção para mim também, me ajudou bastante. O Igor também me ajudou muito. Então, tipo assim, foi pessoas que foi me acolhendo, foi me ajudando ali nas minhas dúvidas. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aí firme e forte, né?